Existe família perfeita? Eu acho que não, porque tem alguns problemas. Tem gente que tem problema com a família, né? Tipo, com a mãe, com o pai e tal. Eu acho que não é 100% perfeita. Nem todos nós somos perfeitos, né? Todos nós temos nossos defeitos e, assim, tem família que não se dá, mas sempre tem um carinho ali, no fundo, né? Mas eu acho que não existe família perfeita. Não, porque nem todo mundo é perfeito e, infelizmente, às vezes os de fora são mais família do que os de dentro. Eu imagino que não existe uma família perfeita, né? Porque cada família é uma singularidade diferente, né? Cada família tem problemas diferentes e por isso eu acho que não existe uma família perfeita. Não, eu acho que família perfeita não existe. Na verdade, isso é só talvez uma aparência, sabe? Isso não tem, mas família perfeita pra mim talvez seria uma família onde tem muito amor, sabe? Mas falar que é perfeita, não, isso pra mim não tem. Semana começando mais uma vez e você com a gente. Que alegria! Bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Partida. Você sabe, esse é um programa que te convida para uma roda de conversa entre amigos para a gente discutir os assuntos mais importantes presentes na Palavra de Deus. Você já sabe qual é o tema de hoje, porque o pessoal nas ruas tem sua opinião. E qual é a sua a respeito de família? Como é a sua realidade familiar e qual é a sua visão de família ideal? Bom, esse é um assunto polêmico, é um assunto que está aí na sociedade, mas a gente vai conversar aqui a respeito do que diz a Palavra de Deus. Então você pode entrar no nosso Instagram. Você já está seguindo a gente aí no nosso perfil? Aproveita, segue, coloca a sua opinião, a sua pergunta, venha fazer parte dessa conversa com a gente. Combinado? Bom, eu quero convidar você agora, antes de nós começarmos a conversar a respeito desse assunto, a juntos orarmos pedindo a presença e a bênção de Deus para essa conversa. Se puder, feche os olhos, vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco sempre e muito obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor estabeleceu a família para ser bênção para a nossa vida. É sobre isso que nós iremos estudar e conversar hoje. E para isso pedimos a Tua orientação, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, bom dia! Vem para cá que o nosso programa está começando e hoje o tema está muito especial. Nós vamos falar sobre família. Coisa linda, né? Tem desafios? Tem, com certeza. Dá trabalho? Dá bastante trabalho. Mas com certeza estar com quem amamos é um verdadeiro presente de Deus. E para conversar sobre esse assunto tão gostoso, nós temos aqui a companhia do pastor André Flores. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui com você e também com esse público tão querido, tão maravilhoso que tem nos acompanhado aí a cada domingo em mais um estudo Ponto de Partida. É isso aí. Quem acompanha também aqui o pastor André Flores é o pastor Juscelino dos Santos, sempre por aqui ajudando a gente a entender melhor a Bíblia. Que bom que o senhor aceitou o convite para estar aqui. Obrigado, Jordana. É um prazer compartilhar esse momento com o pastor André, que está aqui, e você que está em casa. É sempre bom aprendermos juntos. Hoje, Deus vai falar com você. É isso mesmo. E olha, família é uma coisa maravilhosa, né, gente? A gente fica vendo, né, na mídia, em vários locais ali, sempre aquela imagem, né, de família perfeita. E muitas vezes a gente tem essa tendência, né, de se comparar, de comparar a nossa família também. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Existe alguma família que não tem problemas? Existe uma família perfeita? Olha, Jordana, boa pergunta, né? Certamente perfeição nesse mundo a gente não tem, né? Mas certa vez, eu li, na verdade, uma frase que me tocou muito, que diz: a família, ela pode não ser perfeita, mas ela pode ser feliz. Olha, que maravilha. Então, todos nós temos problemas, né, relacionados ao relacionamento familiar, às vezes o filho com o pai com o filho, o cônjuge, enfim, faz parte, né, do trabalho dentro do núcleo familiar haver divergências, diferentes opiniões, posições, mas eu acho que para a gente ter uma família feliz e não perfeita, nós entendermos que
meio das diferenças, a gente ter o respeito entre todos. Porque eu posso não concordar com você, posso não concordar com meu pai ou com meu cônjuge em algumas questões que a gente conversa, mas o respeito, sobretudo, ele vai promover ali a harmonia. O bom convívio, né? O convívio, né? Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas elas confundem o respeito com o não concordar, ou não concordar com o não respeitar. Então eu não concordo com o que você falou e aí a gente perde o respeito e tem todo aquele problema e tudo mais. Isso é um Então, hábito, né, pastor? isso A falta é de muito respeito, corriqueiro. quanto mais a gente está indo nesse caminho, pior vai ficando, né? Exatamente, Jordana. Eu sou pastor, né? Tenho uma comunidade de 2.500 membros, são aí 1.300 núcleos familiares aproximadamente, né? E é muito comum a gente ver tantas divergências e problemas familiares, mas quando você vai na raiz, praticamente ali a questão do respeito é o que mais traz divergências e discordâncias grandes e problemas de discussões e tudo mais. É muito triste isso. Pastor, eu acho interessante a gente mencionar aqui, para quem está nos assistindo, o pastor André Flores, ele é o pastor dessa igreja, da Igreja Adventista Central de Curitiba. E o senhor comentou aqui que tem muitas famílias aos seus cuidados, mencionou aqui algumas situações, mas pastor, famílias cristãs também têm problemas? Qual que é a diferença? Ficou, né? Uma pergunta aqui no ar. Por que não teria, né? Exatamente, é o que eu vejo assim, Jordana, que a diferença de uma família cristã ou de uma não cristã, ou uma família temente a Deus ou que não tem Deus em seu meio, os problemas eles são os mesmos, as diferenças de ideias elas existem, as limitações pessoais elas estão presentes, né? Todos nós temos limitações, nós erramos querendo acertar. Nem sempre o marido quer, enfim, magoar a esposa, ou a esposa magoar o esposo e assim por diante. Mas a diferença é que quando nós temos Deus dentro do nosso núcleo familiar, aquele que idealizou a família, a resposta é muito diferente. E aí vem uma série de pontos que somam para que haja uma construção muito bela, dentro das diferenças, dentro das divergências, em meio às limitações que nós temos pessoais, seja de personalidade e assim por diante. Mas aí a gente começa a ver alguns itens, né, que permeiam, que é o que a gente diz o amor dentro da família. Eu ia dar seguimento, pastor, a esse seu raciocínio aqui com o pastor Juscelino. Pastor Juscelino, o que tem dentro de uma família cristã que busca Deus, sabe, que se esforça para estar na presença dele, que numa família não cristã não tem? Olha, é uma pergunta interessantíssima. O pastor André falava agora e eu pensava, né? A natureza humana, ela é imperfeita. As famílias se compõem, né, de indivíduos que trazem para o seio familiar, para o núcleo familiar que se forma a partir do casamento, bagagens psicológicas, traumas e tudo mais. Quer dizer, são indivíduos diferentes, com histórias diferentes e que têm que lidar constantemente com traços que estão na nossa natureza, que é o orgulho, o egoísmo, para resumir, não é? Como é difícil, né, perdoar. O contraditório é que pessoas que se amam acabam se entrando em guerra um com o outro, dentro de casa. Acaba havendo um choque, né, pastor? Porque eu aprendi de uma forma, fui criada dessa maneira, meu marido aprendeu de outra maneira, e você aí de casa com certeza não é diferente. Agora respondendo, né? desculpa, Como é que respondendo fica isso? a sua pergunta, só lembrando também um adendo, é que você vai para a Bíblia, por exemplo, a história bíblica, a Bíblia não camufla, né? Quer dizer, ela não faz vistas grossas. Não conta só as histórias bonitas. Isso. Não existe família perfeita na Bíblia. Lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, você que está em casa, há várias narrativas de famílias disfuncionais, né? Então vejam, mas a pergunta é, que diferencial há em um lar em que Deus é a base, né? Eu respondo com a Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, o Salmo 127, você que está em casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes.
E aí vai dizendo que os filhos são heranças do Senhor. Quando Deus está presente, a possibilidade de entendimento, de perdão, mesmo diante das diferenças, ela se torna algo mais real. Porque... Ou seja, o pastor André citou aqui o amor como ingrediente, porque se Deus é amor, aonde ele habita, tem que ter amor, né, gente? Vai habitar paz, benignidade, Exato. longanimidade, perdão, Aí o pastor paciência, Juscelino né? coloca a questão do perdão ainda, que é tão difícil, a gente também reservou um tempo só para falar disso em outro estudo, e com Deus é mais fácil perdoar. Então, o entendimento, ele é mais possível, né? Com certeza. Ocorre que no dia a dia a gente percebe, mesmo entre famílias cristãs, tópico que o pastor André mencionou há pouco, existe realmente disfunções, assim, lares que estão em pé de guerra constantemente. Eu li há um tempo atrás um livro do padre Fábio de Mello até, que diz assim, quem me roubou de mim? O sequestro da subjetividade. Ali ele trata de características misóginas, a violência de um cônjuge para com o outro. E, em resumo, ele trata de casamentos onde existe violência ou opressão, controle sobre o outro, sobre a individualidade do outro, como se fosse um sequestro. Imagine um sequestro em que a pessoa é tirada do seu mundo, dos seus significados, do seu contexto, e aí ela agora lida ali só com o sequestrador e ocorre aquela famosa síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, amor e ódio ao mesmo tempo por aquele que a mantém ali, sustenta, porém maltrata ao mesmo tempo. É como se a pessoa, o opressor, ele absorvesse toda a energia da pessoa, ele se alimenta da fragilidade do outro. Ou seja, isso aqui, obviamente, esse tópico dá pano para manga, né? Sim, é o extremo, né, pastor? A gente está conversando aqui mais das dificuldades, das lutas do dia a dia. Sim. Tem esses casos extremos que já existe uma outra explicação para isso. Mas, pastor André, a gente ouve por aí alguns conceitos de que a família ela é uma construção social. Diferente do que a Bíblia fala. Na verdade, biblicamente, como é que se originou a família? Qual que era o plano de Deus para a família? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque se a gente levar em conta que a palavra de Deus, né? E esse aqui é o nosso ponto de partida, né? A palavra de Deus como fundamento da nossa crença, da nossa fé e as instruções que Deus tem para a nossa vida. Quando nós vamos à palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, nós temos relato da criação deste mundo. E no versículo 26, 27 e 28 de Gênesis, capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, na palavra de Deus, a revelação, né, ou as sagradas escrituras, como você conhece, né, a Bíblia, as sagradas escrituras, nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. Agora veja que interessante, Jordana, isso daqui. Que privilégio, né, pastor? Nossa, isso aqui é demais. Eu amo a palavra de Deus, sou um apaixonado, né? E diz o Senhor, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí Deus como que começa a criar a sua imagem. E esse texto continua dizendo no versículo seguinte, versículo 27 do capítulo 1, diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E aqui o homem se refere ao ser humano. Diz, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o verso seguinte diz, e os abençoou, dizendo, sede fecundos. Ou seja, quando Deus cria o ser humano à sua imagem, Ele criou o homem, Ele criou a mulher e disse, sede fecundos. O que significa a união de um homem com uma mulher e fecundidade? Senão uma unidade familiar, não é verdade? Pai, mãe, tendo filhos. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem, Ele cria a família. E isso para mim é muito profundo. Até porque quando a gente vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, e fala dos mandamentos da lei de Deus, o segundo mandamento da lei de Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima nos céus, embaixo da terra e assim por diante.
E aí chega para a gente esse seguinte questionamento, pensamento, né? Por que Deus diz no segundo mandamento, não faça imagem? Porque eu já fiz a minha imagem. E a imagem que eu fiz de mim mesmo, Deus disse, é a família. E aí só para concluir o pensamento, Jordana, eu penso assim, nós já temos estudado aqui sobre a origem do mal, sobre a Bíblia e assim por diante em nossos estudos aqui, o ponto de partida. Satanás, o grande inimigo de Deus com os seus anjos maus, o grande intento dele seria destruir a Deus. Se ele pudesse destruir a Deus, assim ele o faria. Mas ele não tem como destruir a Deus. Quem que ele vai destruir então? A família. A imagem de Deus, que é a família. Então hoje a gente está falando aqui para vários amigos, né? Irmãos nossos de outras denominações cristãs que nos acompanham em cada ponto de partida. E eu sei que nós estamos falando aqui para centenas, milhares de pessoas que muitos estão passando por dificuldades na família, problemas de relacionamento conjugal, com os filhos. Então saiba de uma coisa, querido, querida, a luta que você tem passado não é só uma luta contra o seu cônjuge ou aquele que está do seu lado, ou um problema com o seu filho, mas é uma luta maior do que essa. É uma luta espiritual de alguém que está querendo destruir a imagem de Deus, que é a sua família. Mas olha, a gente tem falado tanto, né, dessa questão aí do plano de Deus, né, para nós, que é a família. Que conselhos vocês poderiam deixar aqui para quem está assistindo em casa? Como é que a gente faz para ter uma boa família? Porque hoje em dia é tão difícil, né? A gente vê tantos problemas na nossa sociedade, tantas dificuldades, tantas lutas, a falta de tempo muitas vezes. E aí surgem aí tantos conflitos, né? Tantas mágoas, ressentimentos. Que conselhos vocês poderiam deixar aqui para quem quer edificar a sua família, para quem quer ter sua família unida? Olha, Jordana, são tantas coisas que a gente poderia falar sobre a união da família e tudo mais. Eu vou dar alguns conselhos bem rápidos e práticos. O primeiro deles eu diria o seguinte: eu venho de uma família, por exemplo, que nem sempre tinha Deus no lar. E quando a minha mãe recebeu o convite para estudar a Bíblia, isso chamou muito a atenção dela, né? Um convite de uma conhecida, enfim. E quando a Bíblia entrou na nossa vida, tudo transformou. Eu sou o quarto de 5 irmãos. Meus pais estavam para se separar naquela época. Eu tinha 12 para 13 anos de idade. E isso foi terrível, quando um dia, eu nunca vou me esquecer, até me emociono cada vez que eu lembro, quando entrei no carro, a gente estava saindo da escola, meu pai foi nos buscar ali na escola, né, no colégio, ele disse, filho, o pai e a mãe, o pai vai morar em outro lugar e tudo mais. Então isso foi muito duro. Foi um choque. E é um choque muito grande, mas justamente naquele contexto, minha mãe recebeu um convite para estudar a Bíblia. E quando a Bíblia entrou na nossa família, através da minha mãe, entrou o poder de Deus, que a palavra de Deus é o poder de Deus. Entrou a luz do céu para iluminar e expulsar as trevas da nossa vida. Entrou o Espírito Santo de Deus como um fogo para aquecer nossos corações. E meus pais estão juntos até hoje, né? Já são 56 anos casados, então não houve o divórcio. Continuaram as lutas, continuaram as provas, mas eu diria, sobretudo, coloque Deus na sua vida. Amém. Olha, linda história do Linda. pastor André, Sim. Inspiradora, né? Para você que está em casa, quem sabe, com lutas, com dificuldades. Às vezes a gente olha para os outros e pensa que os outros não têm problemas, que os problemas são só da gente, né? Mas Deus está disposto, né, pastor Jocelino, a nos ajudar a enfrentar as lutas do dia a dia, né? Com certeza. Eu me recordo que na minha infância, eu também estava num contexto em que um lar repleto de problemas. Meu pai era um viciado, né, alcoolismo, fumava bastante também. E minha mãe, da mesma forma, além de outros problemas que ela tinha, mas eu lembro que havia em mim, mesmo com a ausência da Bíblia em casa, não conhecia, não tinha acesso à Bíblia, eu achava que aquilo não era normal. E eles não tinham uma linguagem adequada para amarem-se, falo dos meus pais, e, portanto, os filhos respingavam nos filhos, sem dúvidas. No caso, eu e meu irmão. E aí eu lembro que no dia que eu comecei a pedir a Deus que Ele se manifestasse na minha vida, que Ele pudesse intervir, fazer alguma coisa, livrar, eu era um adolescente, eu tinha 12 anos de idade. Quando a Bíblia, da mesma forma que o pastor André mencionou, quando a Bíblia
chegou às minhas mãos pela primeira vez, eu vi o milagre acontecer, porque eu estava buscando, eu estava lendo a Bíblia, encontrando conselhos na Bíblia para seguir a vontade de Deus. E eu concluo dizendo, meu pai deixou de beber e de fumar. Eu achava que era impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Leia a Bíblia, busque a Deus e Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer por seu pai, por sua mãe. Hoje eles estão lá, livres, porque a luz de Deus chegou no meu coração e os abençoou também. Olha, quantas histórias lindas e inspiradoras para você aqui, querido amiga, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento dentro da sua casa, mas a essa altura, na nossa conversa aqui no Ponto de Partida, você já deve ter entendido que Deus ama a sua família e que ela é plano dele. E deixa eu dizer uma coisa para você, Ele pode suprir qualquer ausência, mas para que Deus possa agir na nossa casa, para que Deus possa agir na nossa vida, nós precisamos abrir as portas para Ele, nós precisamos dar um espaço, uma chance para Ele atuar na nossa vida. O meu desejo para você hoje é que você possa buscar Deus de todo o seu coração e que você possa erguer um altar de oração aí na sua casa, intercedendo pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelas pessoas que convivem com você aí na sua casa. Sabe, muitas vezes nós esperamos que o outro mude, que o outro faça algo diferente, mas quando nós começamos a orar, muitas vezes nós é quem apresentamos as mudanças e o outro começa gradativamente a mudar junto com a gente também. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode vir a pedir ou pensar para Ele. Confie nesse Deus, entregue sua vida a Ele e eu tenho certeza que Ele tem poder para salvar e para restaurar e para edificar a sua família. Muito obrigada pela companhia, eu agradeço os nossos convidados, o nosso programa vai ficando por aqui mais uma vez e eu te espero no próximo domingo, como sempre, às 7h30 da manhã, aqui no Ponto de Partida. Um grande beijo e até lá. Eu espero que você tenha curtido muito o programa dessa semana. Família é coisa que mexe com a nossa vida, com o nosso coração, não é verdade? Eu gostaria de saber a sua opinião, repito, entre lá no nosso perfil no Instagram, coloque ali o seu comentário, vai ser muito bom, a gente vai ler todos eles, porque para a gente é muito importante saber o que você pensa a respeito. Lembrando que 19h30, hoje, domingo, você pode vir aqui na igreja participar do culto conosco. Nós estaremos falando sobre família, ampliando, aprofundando alguns aspectos importantes desse assunto. E não esqueça de entrar aqui no QR Code e também fazer a sua solicitação. Se você deseja uma oração, se você deseja uma visita, estudar mais a Bíblia, nós estamos à sua disposição. Que bom saber que você está com a gente. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda
e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.